pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Bad Batch, dessa vez do episódio 11 da primeira temporada, Devil's Deal, Acordo com o Inimigo. Então vambora! O episódio começa em Ryloth, né? E nós vemos uma multidão de Twi'leks e a gente vê o Crosshair e ele tá observando, né, o Gobi, que é um amigo lá do Shan Syndulla, e alguns soldados e vê que chegaram, né? E aí ele avisa ao vice-almirante Rampart que eles estão ali, né? E o Rampart ele vai pra dentro e se encontra, né, com o senador Orn Freytag. E lá eles estão debatendo, né, sobre o sucesso da nova refinaria imperial construída em Ryloth. Mas parece que o pessoal tá incomodado e eles perguntam o que a Helene Syndulla acha, né? E Helene é a esposa do Shan Syndulla, né, o general. E aí ela diz que, contanto que seja o melhor para Ryloth, ela tá tranquila. E o Shan Syndulla, ele tá conversando com um capitão clone chamado Hauser. E basicamente ele diz que tá na época, né, de paz e prosperidade. E ele fala pro Hauser que, tipo, mudança nem sempre é fácil, porque eles estavam acostumados com guerra por um tempão, né? Mas, enfim. Ele vai lá, né? O senador Freytag, ele começa a falar e tal, que graças ao Império eles vão abandonar o posto militar deles, né? Entregar todas as armas e o Império e os clones vão cuidar de proteger Ryloth. E aí o pessoal, não, queremos Syndulla, queremos Syndulla. E aí o Shan Syndulla chega, né? E faz um discurso de, como se diz, durante a Guerra dos Clones, né? Ryloth estava passando por uma crise, eles estavam sozinhos. E aí, quando o inimigo estava se aproximando mais ainda, vieram os clones em auxílio dele. Então, ele confia nos clones para protegê-los e acha que eles agora devem focar no futuro. E aí o pessoal aplaude e tal, acerta o Gobi e alguns soldados, né, que vão embora dali. O Rampart, ele pergunta por que a filha da Helene e do Shan não compareceu, né? E aí ela fala que a Hera, que é a filha deles, tem outros interesses. E aí nós conhecemos, né, essa personagem aqui que se chama Hera Syndulla. E, enfim, né, ela tá com o droid da família, que é o Chopper. E eles estão, né, observando uma mineradora imperial e tal. E o Gobi os mandou ali para obter informações, né? Mas, enfim, não acontece muita coisa, né? E aí ela fica lá olhando pro céu até que chegam alguns clones e pegam ela e o Chopper. E aí o Gobi tá conversando com a Helene, né? E diz que agora eles estão, como se diz, o Império tá mandando eles entregarem as armas e eles vão ficar indefesos assim. Mas ele já conseguiu entrar em contato com alguém para conseguir mais armas. E aí eles veem, né, a Hera sendo escoltada pelo Capitão Hauser de volta para casa, né? E aí a Hera dá uma desculpa de que ela tava explorando só e tal. E aí o Hauser diz que, como se diz, ele fala que ele respeita o Shan Syndulla, então ele não vai reportar o que aconteceu, mas se acontecer outra vez, não tem muito que ele possa fazer. E aí o Shan pergunta, né, pra Hera o que aconteceu. Ela diz, não, eu tava só explorando. Porque eles disseram que a filha dele foi pega, né, espiando o minerador imperial. E aí, depois que o Hauser e os clones vão embora, né, o Shan Syndulla faz essa pergunta pra Hera, o que você realmente tava fazendo. E o Gobi diz, eu que enviei ela lá e tal. E aí os dois ficam conversando enquanto a Hera e a sua mãe estão indo embora. E ela diz, o que você tava fazendo lá, né? Ela, mas eu não disse que eu tava lá na refinaria. Ela, eu também tenho meus recursos para saber das coisas. E aí o Shan fala que, tipo, tá uma situação complicada e tal, que o pessoal tem que se adaptar. Mas o Gobi diz, não, o Império tá tramando alguma coisa. Você que não quer abrir os olhos e ver. E aí, né, o senador Freytag tá conversando com o Rampart, né, e diz que a influência do Shan Syndulla é um problema. Mas o Rampart e o Crosshair, né, inclusive o Crosshair tá com a queimadura lá que ele sofreu no episódio Reunion, aqui. E aí, bom, ele diz que o verdadeiro problema é o Gobi e vai ficar de olho nele. E o Rampart diz que todos têm seu papel.
cumpra o seu, senador. E aí, né? A gente vê uma conversa da Hera com o pai dela, né, o Shan, e a gente descobre que a Hera sonha em pilotar. E aí, ela diz, eu não entendo, o tio Gobi, ele falou que, tipo, ele quer o melhor pra Ryla, você também diz. Aí ele, nós temos abordagens diferentes. Ela, mas ele confia em mim, eu sou capaz porque você não confia. Ele, olha, eu não quero que você viva o que eu vivi, Hera. E aí, ele sai dali, né? E aí, o Shan e a Helene se encontram com o vice-almirante Rampart, né? Na mineradora. E o Rampart fala que, graças à mina de Dunium, eles vão poder reparar, né, os danos causados em Ryloth pela Guerra dos Clones. E a Helene, ela nota, né, umas armas em cima. Aí ele diz, não, relaxa. Porque, tipo, Ryloth estava desprotegida na guerra e tal. E aí ele é chamado por um clone, né, pra checar uma coisa. E a Helene diz pro Shan que o Rampart, ele se preocupa mais com as coisas próprias dele do que com Ryloth. E, querendo ou não, ela meio que concorda com o Gobi. Porque, tipo, se é uma parceria de verdade, transparente, por que eles estão escondendo coisas deles? E enquanto isso, a Hera, ela chega, né, num hangar onde tá o Gobi e a Seren, que é uma outra Twi'lek, né? E ele diz, você tá atrasado. Ela, eu acho melhor não ir e tal. Ele, beleza, eu ia deixar você pilotar dessa vez, mas você fica aí. Ela, sério? Aí ele, sim. E aí, eles meio que vão fazer uma coleta de suprimentos, é o que o Gobi diz pra Hera, né? E ela pede pro Chopper cobrir pra ela. Só que aí que tá, eles não notaram que o Crosshair tava espionando eles. E aí ele dispara, né, um rastreador pra ficar marcando e rastreando a nave. E aí eles chegam numa lua, né, próxima a Ryloth. E o Gobi não deixa a Hera pousar, né, porque é meio difícil decolar e pousar, então ele pede pra Seren pousar a nave. E ele diz que o que ela vai coletar, né, que eles vão coletar os suprimentos, são na verdade armas. E aí a Marauder chega, né, e a Bad Batch desce de dentro da nave e a Omega fica lá sentada, né, nas escadas. E basicamente o Hunter fala, a Cid enviou a gente tá aqui com 3 dúzias de blaster e uma caixa de explosivos térmicos, beleza? A Hera, ela pergunta se ela pode dar uma olhada na nave, né? Ela foi caminhando, ela viu a Omega e perguntou que nave era aquela. E a Omega, ela falou, né, que é uma nave classe Omicron modificada. Ela pede permissão para entrar na Marauder, o Hunter concede. E aí as duas estão lá explorando. A Omega mostra, né, o cockpit, a cabine lá. E a Hera pergunta se ela sabe pilotar, mas a Omega responde que não, que o Tech não deixa ela pilotar até que ela decore tudo na cabeça. Tipo, onde fica cada função e tal da nave. E a Hera diz que isso é só... Eu quero nave. Pera aí, depois eu pego, tá? Vai pra lá. Quero nave. Toma. Depois você me devolve, tá? Vai de atrapalhar. E aí, né? Como se diz, a Hera fala que saber essas coisas é só metade, mas pra voar, pilotar, né, é preciso intuição. E ela diz que um dia ela vai ser piloto. E aí a Omega mostra pra Hera, né, a parte preferida dela da nave, que é o quarto dela. Que na verdade é tipo a torre de tiro, mas quando eles não estão sendo perseguidos nem nada, é o quarto dela. E aí a Hera pergunta, peraí, tiro, vocês estão sendo perseguidos por alguém, vocês estão encrencados? Ela, bom, eu achei que vocês estavam encrencados, por isso vocês chamaram a gente. Mas enfim, né, o Gobi diz que é um bom começo essas armas e que assim que a Cid conseguir mais, entre em contato com eles. A Hera é chamada, né, e eles se despedem. O Hunter pergunta se a Omega fez uma nova amiga, ela disse que sim, e que a amiga dela disse que pilotar é sobre intuição. E o Tech fica tipo, como assim intuição? Enfim, a nave volta pra Ryloth, né, só que eles começam a ser perseguidos por uma nave imperial. O Gobi pede pra eles tentarem despistar a nave, só que o Crosshair atinge eles no motor, né, e a nave cai. E aí eles são pegos, né? E quem tá lá? O vice-almirante Rampart e o senador Orn Freytag. Esse ponto vocês já devem ter visto que ele foi corrompido, né, pelo Império, pelo poder, ganância e arrogância. Pronto.
E aí, quando ele vê a Hera ali, ele diz que o Shan Syndulla tá por trás disso e que a Hera aprova. Ela diz que não, que é mentira. Só que ele manda ela calar a boca. E, tipo, o Rampart manda prenderem, né? Os três. E o Howzer diz, mas elas são uma criança. E ele, vai, faz seu trabalho, vai. O Crosshair fala que avistou algumas forças do Gobi nas montanhas, e se é pra ele prendê-los, mas o Rampart diz que não, mas que é pra ele ficar posicionado. E aí as forças, né, do Gobi informam o Shan e a Helene que a Hera foi capturada e tal, e que tá a caminho da cidade. E o Chopper vai lá, passa as informações pra Helene, e aí descobrem, né, que, tipo, o Orn Free ele vai, tipo, prender, vai anunciar mesmo, ele não vai nem dar julgamento pra eles, então eles têm que interceptar o comboio. E aí eles vão, né, pra interceptar o comboio e mandam esperar o sinal. E aí começa o ataque lá no comboio, a comunicação do comboio é cortada, e o Howzer e o senador Tá perguntam o que é pra eles fazerem, só que o Rampart diz que é pra eles se renderem. E aí o Orn Free Tá, né, acusa o Shan Syndulla de traição, só que o Shan Syndulla diz que não, que há muito tempo o Orn Free Tá, ele se deixou levar pela arrogância, pela corrupção, pela ganância, e agora ele tá acusando o senador Tá de traição. Ele aponta um blaster, né, no senador Tá, e a Helene fala, não, a hora do Tá vai chegar, mas não dessa forma. E ela indica com a cabeça a Hera que tá olhando, né, no transporte, toda assustada. E aí ele vai, abaixa a arma, mas nesse momento o Rampart diz, obrigado por fazer sua parte, senador. E ele dá um sinal pro Crosshair, que atira na cabeça do Orn Free Tá, né, e a Helene grita pro Chopper tirar a Hera dali. O Rampart ordena que eles sejam presos e pede pro Howzer mandar soldados atrás da Hera. E o episódio acaba com a Hera mó assustada, saindo dali, né, no transporte com o Chopper. Nossa, gente, que episódio foi esse? Já deu pra perceber, né, que isso é um mini arco de Ryloth, e sim, vai ser dividido em duas partes só. Mas é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fico com Deus coração. Jesus chama. Um forte abraço. Até a próxima. E que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.